Capítulo 2. Paraíso perdido. Reorganizando minha vida. Pensei sobre essas experiências todos os dias que se seguiram, meditando sobre elas e no que elas significavam. Havia muitas coisas que eram contrárias às convicções que tive por toda a vida, especialmente sobre o meu pai biológico e o meu nascimento. Eu cuidadosamente registrei essas experiências no meu diário. Além disso, eu meditava diariamente sobre como mudar a minha vida para estar em conformidade com o que Deus tinha acabado de me mostrar. Antes, a minha meta de vida era avançar na minha carreira, para tornar-me um professor livre e docente de me aposentar aos 50 anos. O meu objetivo era o de tornar-me rico, bem conhecido, escrever livros, e ficar famoso. Eu queria trabalhar na igreja, servindo em qualquer capacidade, e ascender no sacerdócio, como eu pensava naquela época, provando-me fiel e diligente para a igreja dos últimos dias. Após essa experiência além do véu, eu passei os próximos 10 anos reorganizando minha vida de ego-centrada em Cristo. Não foi uma transição fácil. Eu vim a perceber que quase todos os meus objetivos estavam desalinhados com o plano de Deus para mim. Eu tinha sido ensinado durante toda a minha vida a ganhar dinheiro, criar uma família, ser conhecido por todo o mundo e, em seguida, o Senhor poderia utilizar-me de qualquer forma, porque eu estaria qualificado, rico e disponível. Não tenho certeza se antes dessa experiência eu tinha me compromissado totalmente com este objetivo na vida, porém era o que eu tinha sido ensinado durante toda a minha vida pelos líderes e até mesmo pelos meus presidentes de missão. Isso nunca tinha soado totalmente verdadeiro para mim, e agora eu sabia por quê. Antes deste momento, eu tinha a mentalidade de que eu precisava chegar a um lugar em minha vida onde Deus poderia conhecer-me e ver as minhas boas obras e a minha determinação e, então, Ele saberia o que eu poderia fazer. Depois dessa experiência, eu aprendi que Deus já me conhecia em grande detalhe muito melhor do que eu conhecia a mim mesmo. O que Ele estava me ensinando com essa experiência foi: Spencer, você estava enganado. Você precisa aprender a ver a si mesmo como eu vejo, e conhecer a si mesmo como eu conheço a você e não o contrário. Eu já sei tudo sobre você. Estar fora do meu corpo e saber sem qualquer dúvida, com total garantia, que existe um grande trabalho espiritual e um mundo espiritual que não podemos ver, levou-me para fora de um círculo que circunscrevia apenas Spencer, e ampliou o círculo de meu entendimento, a incluir este mundo invisível de seres celestiais, incluindo familiares, anjos e o próprio Jesus Cristo. Isso me transformou para sempre. Como já mencionei antes, me parecia como se os anjos houvessem deixado a porta aberta para o céu. Eu passei a ver as pessoas diferentemente. Eu podia vê-las em certa medida com os olhos de Deus. Eu podia amá-las mais, e algumas vezes o Senhor enviou-me para ajudá-las em formas que teria sido impossível de outra maneira. Meios milagrosos pode parecer, se não se percebe que a mão de Deus está sempre trabalhando em nossas vidas. Depois dessa experiência que mudou minha vida, comecei a obter informações de Deus para dar aos meus clientes. Às vezes eu tinha de esperar que eles parassem de falar para que eu pudesse dizer-lhes o que eu tinha acabado de aprender. Ao longo do tempo, na medida em que me tornei mais sensível às coisas espirituais e mais obediente em minha resposta a elas, o meu discernimento melhorou. A minha percepção sobre suas vidas aumentou. Por vezes o que eu tive visões das coisas que tinham acontecido com esses clientes, e a minha compaixão e compreensão foi grande por eles. Eu não podia evitar essa maior afinidade com eles. Nunca estamos sós. Outro princípio importante que eu aprendi foi que nunca estamos sozinhos. Os anjos estão sempre presentes, tanto do bem 2 como do mal 13. Eu também percebi que pelo meu comportamento, humor, ou pensamentos, eu estava no controle de quem estava no quarto comigo. Eu costumava ter sentimentos ou emoções negativas e sentir-me dominado por elas. Fiquei surpreso ao perceber que eu estava lidando com espíritos das trevas que sobrepujavam-me quando eu lhes dava permissão pelas minhas emoções. Percebi que estava no controle, e eu trabalhava duro para manter-me positivo e amoroso, para convidar seres divinos à minha vida, que elevavam a mim e as pessoas em volta de mim. Trata-se de um princípio fundamental da minha fé agora que, para o bem ou para o mal, nunca estamos sozinhos. Eu também percebi que nosso arbítrio é sempre respeitado, de tal modo que, apesar de existirem bons anjos em torno de nós, ainda assim temos de convidar sua intervenção. Os convidamos para nos ajudar pela oração, por termos esperança, por sentirmos fé e crença. Até mesmo as palavras que pensamos calmamente ou falamos conosco mesmos, até estas valem. Por favor,
Mostre-me como. Por favor, me ajude. Por favor, Deus, ajude-me a encontrar minhas chaves. Por favor, Deus, salva os meus filhos. Todas essas coisas acionam forças poderosas do outro lado do véu. Elas se tornam ainda mais potentes quando aprendemos a responder aos impulsos do Espírito Santo porque, então, podemos receber as respostas para estas urgentes preces mais rápida e profundamente. Todas as vezes que Deus envolve-se em nossas vidas, ela está ensinando e levando a efeito nossa vida eterna. 17. Quando o Pai responde às nossas orações, Ele o faz por meio de anjos 2, pois assim os anjos crescem também. Eles aprendem o que é ser como Deus, servindo e comunicando as respostas de Deus para as orações de seus filhos. Este processo é extremamente ordeiro e divinamente orquestrado. Não existe acaso ou imprevisto no seu trabalho. Os bons anjos estão sujeitos ao seu comando e são limitados ou habilitados pela nossa fé. Não há momentos de chi. Ao lidar com Deus ou seus mensageiros. Orações 19 nunca deixam de ser respondidas corretamente devido a um erro do outro lado. Tudo acontece como Deus orienta. Redirecionando minha vida. Agora, todas essas ocupações mundanas que eu pensei que eu deveria definir a minha vida foram levados. Foi-me mostrado que muito do que eu estava tentando fazer era totalmente errado para mim. Foi-me mostrado que ali era o objetivo errado. Pare com isso. Estou tentado a obedecer. Eu completei a minha educação e estabeleci minha carreira porque eu tinha visto que era parte do caminho certo para mim. No meu trabalho, muitas vezes chamo ao Pai Celestial para que os anjos, que rodeiam a mim e meus clientes, intervenham. Faço com total certeza de que Deus me ouve, e os anjos respondem. Talvez eu tenha maior fé neste princípio do que a maioria dos mortais porque eu tenho visto os anjos. Anteriormente, eu havia trabalhado em um hospital de grande porte com crianças que sofrem de câncer. Houve momentos em que eu antevia com olhos espirituais uma intervenção angelical para prolongar a vida da criança e sabia que ia acontecer. Essas ocasiões resultaram em cura que só poderiam ser milagres de Deus. Certas ocasiões, eu também percebia que a vida da criança estava no fim, e que ela havia concluído seus labores mortais. A criança falecia pouco tempo depois. Eu tinha então uma grande paz, sabendo que sua vida fora curta, mas completa, e tal conforto eu podia transmitir para os pais e familiares. Neste momento eu estava visitando, como mestre familiar, a uma única irmã com 3 filhos. Esta irmã tinha câncer no cérebro, e eu queria curá-la. Eu queria apelar ao sacerdócio para curá-la. Ela pediu-me para dar-lhe uma benção 20, mas quando eu coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça, foi-me mostrado em visão que ela não iria viver 1 ano. Eu não queria dizer isso, então eu dei-lhe uma benção de conforto, mas não foi a benção que eu queria dar-lhe, nem tampouco foi a benção que o pai tinha me mostrado ter em reserva para ela. Ela virou-se para mim depois da benção, com lágrimas correndo no seu rosto, e perguntou-me, por que você não me disse o que você viu? Por que você não me deu a benção que você viu? Eu perguntei a ela o que ela queria dizer. Ela disse, eu vi a mesma visão que você viu. Não vou viver muito mais do que 1 ano. Eu disse a ela, eu estava com medo de dizer-lhe, com medo de desencorajar a você e assustar aos seus filhos. Ela respondeu, sendo a vontade de Deus, Ele vai me ajudar a aceitá-la. É o que eu precisava ver, e mesmo que você não diga isso em voz alta, eu vi com você, e eu sei que é verdade. Obrigado por esta benção. Ela viveu cerca de 11 meses e, em seguida, sucumbiu, deixando os 3 filhos pequenos nas mãos de membros da família. Essa foi apenas uma das muitas experiências poderosas onde minha sensibilidade espiritual e meus sentimentos espirituais elevaram-se grandemente. Infelizmente eu não estava forte o suficiente para pronunciar as palavras corretamente, portanto, o pai revelou a esta jovem mãe a mesma visão que eu vi para ela. Eu aprendi muito sobre a minha responsabilidade de fazer o seu trabalho, embora o medo tente me impedir de dizer o que deve ser dito, é sempre a coisa certa a fazer. Eu tentei, desde então, não temer as emoções e preocupações dos homens mais do que a vontade de Deus. Depois dessa experiência fora do corpo, minha vida passou por uma longa e difícil evolução, especialmente quando você considera que tais decisões não foram inteiramente minhas, porque elas eram os sonhos da minha esposa e família também. Eu tinha instilado meus sonhos neles durante anos, e agora eu era confrontado com a tarefa de ensinar-lhes a razão pela qual eu tinha mudado a minha vida e meus objetivos. Estas alterações não foram realizadas sem resistência. Além disso, a minha família,
Quase todos os meus colegas, meus professores e colegas em universidades, mesmo aqueles que foram meus mentores e me avançado nas universidades, todos resistiram às mudanças que eu estava fazendo. Alguns deles viam-me como autodestrutivo, outros viam-me apenas como estúpido. Houve até alguns que me disseram que eu tinha sofrido um colapso mental ou emocional. Escutei a todas essas pessoas, mas decidi avançar com determinação para fazer o que me tinha sido indicado a fazer. Eu deixei algumas das minhas posições no hospital, aposentei-me de diversas nomeações na universidade e foquei na minha clínica particular. Durante este tempo de mudanças a minha saúde continuou a degradar lentamente. Meu sistema imunológico foi comprometido pela cirurgia e muitos problemas de saúde. Tive cirurgias em minha vesícula, um apêndice suturado, e cirurgia no sinus pois eu tinha frequentes infecções nos sinus. Tive febre reumática 2 vezes, um sopro cardíaco, todos os resfriados e a gripes que chegavam na cidade. É minha presente constatação de que eu me predisponho a essas doenças por persistir nesse estado emocional doentio que adquiri desde a infância. Eu ainda não tinha aprendido a evitar que essas perdas se manifestassem como doenças físicas. Além disso, vinha trabalhando demais e não estava comendo bem. Não dormia o suficiente. Quando eu me exercitava, eu forçava demais ou ignorava os exercícios por longos períodos de tempo. O último e o maior motivo de todos estes problemas de saúde foi o de que eu era abençoado por ter tais crises de saúde de modo a experimentar a morte física várias vezes e, por conseguinte, ter essas visões. Já sei que antes de eu nascer, eu escolhi esse curso para mim. Eu estava feliz em ser capaz de optar por este caminho para a minha vida, e embora tenha sido difícil e penoso, e sempre apavorante, eu ainda sinto que a minha vida tem sido muito abençoada porque este processo que vivi. Eu não voltaria para escolher outro caminho, mesmo se eu pudesse. Por esse período, Lynn teve 5 filhos. A minha esposa e as crianças estavam indo muito bem durante estes tempos, embora tivéssemos desafios comuns de jovens famílias. Tahiti. Depois de todos estes desafios médicos, alterações na carreira e família aumentando, meu benzinho e eu decidimos aproveitar a tão necessária pausa da vida e ir de férias ao Tahiti em março de 1995. Havíamos planejado ir com os pais e os irmãos de Lynn. Todos nós deixamos os filhos em casa e estávamos empolgados por dar uma escapada. Lynn e eu esperávamos clarear as nossas relações, os nossos sonhos e meu estado de saúde através do total relaxamento e descanso em um paraíso tropical. Nós pegamos um voo para Los Angeles e, em seguida, a Honolulu. De lá, voamos para Tahiti. Uma das pragas que eu tenho enfrentado por toda a minha vida é que não consigo adormecer no avião. Eu cheguei no Tahiti com carência de sono após 24 horas de viagem. Chegamos na ilha de Papeete, onde o Templo dos Santos dos Últimos Dias está localizado. O clima estava quente e bonito na ilha. Uma suave brisa tropical estava soprando. Subimos num barco e viajamos para a ilha vizinha de Moorea, uma pequena estância. Chegamos e descobrimos que o hotel era uma série de encantadoras cabanas, cada uma consistindo de um quarto grande com teto de sapê. As paredes eram abertas com telas anti-insetos como paredes. Havia um único banheiro mais na parte de trás do bangalô. Os quartos eram decorados com arte e pinturas típicas. Era absolutamente encantador. Era inverno em casa, então fomos dos montes de neve para essa ilha paradisíaca. Lembro-me de comentar que aquilo era como deve ter sido Bali High, no musical Salt Pacific. Haviam altas montanhas vulcânicas roxas no centro da ilha em declives mergulhando em exuberante vegetação até um belo parque, que terminava numa areia perfeitamente branca e no intenso e cristalino azul esverdeado do mar. Um recife de corais protegia a ilha das ondas e dos grandes peixes e tubarões. Os familiares da minha mulher e eu chegamos cansados da longa viagem. Éramos cerca de 22 de nós. Cada casal tinha seu próprio lindo bangalô na praia. Combinamos de tomar banho e nos refrescar após a longa viagem e, em seguida, nos encontrar no restaurante que era conectado ao resort. Percebi que estava muito cansado para ir jantar, e pedi a minha esposa para me trazer alguma coisa do restaurante. Ela estava preocupada comigo, mas partindo do princípio que era apenas cansaço, ela concordou e saiu. Liguei o chuveiro e a água saiu do chuveiro da cor de lama. Fiquei enojado e deixei a água correr até ficar mais clara. Enquanto tomava banho, meu coração ficou acelerado. Eu achava que era apenas a falta de sono. Me vesti, deitei na cama, e comecei a suar profusamente. Eu sabia que algo estava errado, mas não havia telefone no bangalô.
Eu senti uma dor esmagadora no meu peito, que foi piorando. Eu estava com dificuldade para respirar e não tinha forças para pedir ajuda. A próxima coisa que me lembro era que eu subi para fora do meu corpo até o teto. Senti do mesmo jeito de quando eu tinha morrido 12 anos antes, com a reação ao contraste do raio-x, exceto que desta vez eu fui para cima do meu corpo em vez de sair para baixo através do leito. O meu primeiro pensamento foi: estou morrendo em uma terra estrangeira. Fiquei preocupado sobre como minha esposa iria fazer os trâmites para transportar o meu corpo de volta para a América, e como as crianças ficariam arrasadas. Também senti desejo de sair da cabana e explorar ao redor da ilha, mas eu tinha um forte sentimento de que eu precisava ficar com o meu corpo. Bem neste momento minha esposa voltou para o quarto. Eu quis me reintroduzir no meu corpo, e mergulhei do teto novamente ao meu corpo. Eu consegui dizer a ela que estava muito mal. Ela sentou-se na beira da cama e falou comigo por um tempo. Eu disse a ela que eu achava que estava morrendo, porque eu mais uma vez tive uma experiência fora do corpo. Ela estava realmente preocupada e tomou meu pulso, que estava muito rápido. Ela voltou ao restaurante para chamar seu pai e meu cunhado. Eles me deram uma benção do sacerdócio. Eu tentei ficar em meu corpo o suficiente para receber a benção, mas estava difícil. Eu sentia como se estivesse flutuando para fora. A benção do sacerdócio mencionou que eu iria me recuperar e que eu tinha mais trabalho a fazer nesta vida. Ela também disse que se algo precisava ser feito clinicamente, que eu seria abençoado com suficientes forças para aguardar até que voltamos para os Estados Unidos. A irmã de Lynn é enfermeira profissional, e ela avaliou com o hotel sobre outras opções médicas na ilha. Havia um pequeno ambulatório, do outro lado da ilha. A clínica tinha apenas um casal de enfermeiros e um médico ocasional. Nós decidimos que a melhor opção seria ficar onde eu estava em vez de tentar fazer a viagem para a clínica. Depois da benção, deram-me aspirina, e eu decidi que iria apenas ficar na cama e tentar me recuperar. Eu lhes disse que estava indo dormir e garanti a todos que eu ficaria bem, apesar de suspeitar fortemente que eu estava para deixar o meu corpo novamente. Eles ficaram consolados e retornaram para o restaurante para terminar o jantar. Eu estava deitado na cama orando, pedindo ao pai que, se ele precisava que eu deixasse a mortalidade, que por favor esperasse até a volta para os Estados Unidos, onde eu poderia morrer sem arruinar as férias dessas pessoas. Eu também senti, por algum motivo, que seria realmente lamentável deixar esta vida em terra estrangeira. Eu mais uma vez deixei o meu corpo e fui para a parte superior do teto. Havia um grande ventilador no teto que estava ligado no máximo. Eu encontrei-me acima do meu corpo e ao lado do ventilador. Desta vez, a grande diferença foi que eu estava totalmente sozinho. Não haviam outros espíritos para saudar-me ou acompanhar-me. Esperei um longo tempo ao lado do ventilador sentindo-me cada vez mais abandonado e carente de apoio. Foi desconcertante para mim estar em um mundo que eu sabia que estava cheio de seres espirituais e mesmo assim estar sozinho. Mais uma vez roguei ao Pai que por favor enviasse um espírito justo para ficar comigo, para que eu não morresse perdido e sozinho nesta terra estrangeira. Uma voz veio ao meu espírito, como se entrasse em meu peito, dizendo que eu precisava passar por essa escuridão para compreender o que estava para vir em minha vida. Não entendi o que significava naquele momento, mas depois eu pude entender. Significava que eu precisava compreender o sofrimento ao ver o mal em sua forma mais sombria. Eu era ingênuo neste momento da minha vida. Eu queria acreditar na inerente bondade das pessoas. Eu estava prestes a ver em visão pessoas cujo único objetivo na vida é fazer o mal. Eles preferiram o mal e o deboche do que todo o resto. Eles deliciavam-se no sofrimento de outras pessoas e ficavam entediados e deprimidos quando não estavam ferindo alguém. Eu nem sabia que pessoas assim existiam, ainda menos que constituíssem toda uma sociedade. Eu tinha visto grande luz, visões de Deus e anjos e, a fim de compreender mais verdade e mais luz, agora eu tinha que compreender seu oposto, o lado somente maligno da equação. Todas as coisas na mortalidade e na eternidade existem em polos opostos. Para compreender mais e mais luz, eu tinha que compreender mais as trevas. Até mesmo Jesus Cristo teve de descer abaixo de todas as coisas antes que ele pudesse subir acima de todas as coisas. O mesmo parece ser verdade para mim, embora de uma forma muito menor do que para nosso Salvador. Ainda assim, as leis divinas que regem estas bênçãos exigem a justa posição do bem e do mal, e eu tinha que compreender por experiência pessoal.
Portanto, eu tinha que experimentar a sensação desta assustadora solidão, essa separação de Deus. Eu nunca tinha experimentado isso anteriormente. Eu aparentemente também precisavam saber o que era sentir-se completamente desprovido do Espírito Santo a fim de apreciar e compreender as maiores bênçãos que me tinham sido mostradas que poderiam ser minhas. Era como se Deus estivesse dizendo, este é o momento apontado para que você, Spencer, experimente essas coisas da escuridão. Então, eu encontrei-me enfrentado a uma visão que eu nunca, jamais imaginara que pudesse ser verdade. Estar de férias neste distante lugar, um lugar com uma história tenebrosa, onde o meu trabalho e os meus filhos, familiares e esposa estavam distraídos com outras coisas, tornou-se o cenário perfeito para este capítulo negro da minha educação em coisas celestiais. Enquanto eu estava flutuando próximo ao teto, minha esposa e uma de suas irmãs entrou no quarto. Elas pensaram que eu estava dormindo, tocaram no meu ombro e em seguida silenciosamente saíram do quarto. Olharam uma para a outra e concordaram que eu estava dormindo. Elas deixaram-me e sentaram-se na varanda frontal do nosso bangalô. Eu não estava dormindo, mas estava fora do meu corpo e vi tudo desde o teto. Eu não sabia se eu estava vivo ou morto, porque me sentia muito diferente da minha experiência 12 anos atrás. Neste ponto, ainda não tinha capacidade de sair do bangalô. O diorama do inferno. O resto do que irei agora relatar, eu ainda não entendo muito bem. Me foi apresentado como se fosse um diorama de 4 passando em frente ao meu corpo. Espiritualismo era em 3 dimensões, mas eu não estava nas cenas, eu estava olhando como um espectador. Me foi mostrada a história das práticas espirituais e não espirituais dos antigos taitianos. Foi-me mostrado que inicialmente era um povo iluminado e cheio do Espírito, até mesmo inocentes e imaculados. Eles sabiam acerca de Jesus Cristo, seu papel e sua missão, que tinha vindo a eles através de homens e mulheres santos que tinham estabelecido a sua herança cultural 21. Eu vi que o seu entendimento se deteriorou ao longo dos anos, à medida que seus fundadores morreram, e aqueles que acreditavam ficaram em menor número. Eles se afundaram nas mais brutas e gráficas formas de tortura humana, deboche, perversões sexuais e escuridão espiritual que se pode imaginar. 22. Na verdade, nada daquilo era admissível para mim, eu só via e sentia asco. Na verdade, eu ainda me sinto horrorizado pela memória daquilo. Entre muitas outras terríveis coisas, eles estavam sacrificando jovens virgens e matando crianças e recém-nascidos na mais terrível forma que se possa conceber. Foi horrível para mim na ocasião, e ainda é apavorante para mim agora, porque eu vi o que tinha acontecido em grande detalhe. Eles estavam fazendo isto em parte por causa da religião falsa, e em parte para se vingarem de atrocidades semelhantes de seus inimigos. Suas mentes e corações, e tudo o que fizeram, estavam saturados pela guerra, vingança e cobiça por tudo o que é mal. Eu podia ver e sentir cada pessoa envolvida em tais atrocidades. Eu podia sentir o ódio, a raiva e o ressentimento daqueles que estavam fazendo estes terríveis atos, bem como o medo e a angústia de suas vítimas. Eu fui na verdade poupado de sentir suas dores, mas eu as experimentei em um nível espiritual que na realidade não era dor, mas um entendimento do quão horrível tinha sido para eles. Eu podia também ouvir as orações das poucas pessoas entre eles que ainda eram seguidores de Jesus Cristo, que tinham o Espírito Santo e que ainda se apegavam à verdade. Estes raros fiéis eram como pequenas chamas de verdade dispersas por estas ilhas. Eles odiavam o que estava acontecendo com seu povo e choravam as gerações que foram perdidos. Eles também foram forçados a esconder profundamente suas convicções, pois os crentes eram valorizados como vítimas. Não somente eu via o sofrimento e dores horríveis de todos aqueles que eram torturados, mas eu estava vendo espíritos maus 12 que estavam se divertindo com suas dores. Esses espíritos malignos jactavam-se naquilo, e exortavam os mortais a fazer coisas piores e piores, dando-lhes inspiração para prolongar o sofrimento de suas vítimas. Não creio que mortais poderiam sequer pensar em tais atos malignos, e ainda formar uma sociedade e tradição de tal deboche, sem os maus espíritos exortando-os e instruindo-os a não apenas executar esses atos, mas em como também transformá-los em religião ao longo de muitos anos para fazer com que aquilo se tornasse tradicional e aceitável para toda a sua sociedade. Toda a cena era de um hiperfrenesi maligno, tão insano que me horrorizou além de qualquer coisa que eu jamais experimentara, antes ou desde então. Eu tentei desviar-me, mas a visão não deixava os meus olhos. Eu me senti como se estivesse sendo exposto às profundezas do inferno.
Eu senti absoluta repugnância por essa visão, embora eu soubesse que eu não estava sendo punido de forma alguma. Mas ela persistiu por algum tempo, até que eu passei mal na minha alma e pedi encarecidamente para que terminasse. Na minha primeira experiência em 1983, não experimentara nada disso. Não havia lado escuro ou horror naquela experiência. Agora tudo isso foi derramado sobre mim em todos os seus matizes infernais. Todo esse tempo fiquei implorando para Deus fechar essa visão e pedindo-lhe, porque eu preciso ver isso. O que é que isso tem a ver comigo? Eu gritava, para não ver mais esse horror, com toda a força do meu ser, e eu finalmente fui liberado da visão tenebrosa diante de mim. A oração intercessora. Em seguida me vi transportado para a Beaver House em Salt Lake City. Isto pareceu-me muito estranho, logo após ver a tenebrosa história do Tahiti naquela distância, eu estar ali mesmo em John M. Pontius, Visões de Glória. Salt Lake City. Eu já não estava mais tendo uma visão, mas me vi participando no que estava acontecendo. Na verdade estava vivendo-a com todos os meus sentidos, não apenas vendo. A primeira coisa que vi foi câmaras de televisão e outras pessoas da mídia ao redor da Beaver House. Elas pareciam ter vindo de todo o mundo. Haviam repórteres falando japonês, chinês, francês, e muitos outros idiomas, incluindo o inglês. Eu reconheci estações de televisão e equipes locais. Estes jornalistas estavam em pé, no lado oeste do edifício, principalmente no corredor entre o edifício dos escritórios da igreja e a Lyon House. Eles estavam em torno de todo o conjunto de edifícios. Vendo-me liberto daquela horrível visão do Tahiti e vendo-me agora no meio de equipes de jornalistas em Salt Lake City, pensei, o que estou fazendo aqui? O que todas essas pessoas estão fazendo por aqui? Eu estava fazendo a pergunta a Deus. Neste momento lembro-me de começar a aceitar o fato de que eu estava morto, e que o meu corpo ainda estava no Tahiti. Eu me senti triste por Lynn porque ela logo iria me encontrar morto. Eu sabia que ela me amava e que aquilo iria ser um tremendo choque para ela. Comecei a sentir os poderes espirituais que me sentira antes, de ir para onde eu quisesse poder ler as pessoas, mentes e corações. Eu já não me sentia perdido nas circunstâncias em torno de mim. Então eu perguntei, por que estou aqui? Não havia outros espíritos que eu pudesse ver. Eu só conseguia ver os mortais ao meu redor. Eu novamente pedi a Deus, o que está acontecendo? Ele respondeu, você não vai morrer no Tahiti. No entanto, vou mostrar o que certamente virá a passar. Foi-me dito que esta visão era uma metáfora, uma tipificação de coisas que em breve iriam acontecer, e não uma ocorrência real que eu estava vendo, ou mesmo que viesse a acontecer exatamente desta forma. Naquele momento eu podia sentir os pensamentos e as emoções de todos esses indivíduos esperando ao redor dos prédios. Eles estavam empolgados, com grande expectativa por algum acontecimento importante. Entre alguns deles, especialmente as equipes locais de notícias, havia medo e tristeza. Eles tinham longos mastros com os microfones de espuma na extremidade, como se estivessem esperando um anúncio de algum tipo. Eu senti que eles estavam aguardando o anúncio de que o atual profeta da igreja havia falecido. Isso causou-me tristeza porque o atual profeta era meu amigo. No decurso do meu serviço, eu tinha estado em reuniões com ele muitas vezes, e eu gostava muito dele. Eu encontrei-me na parte de trás da Beaver House. Eu nunca tinha estado ali antes. Haviam escadas de metal indo a parte um andar acima na parte de trás com uma porta verde no topo. As escadas pareciam uma saída de emergência em vez de parte da planta original do prédio. Eu subi as escadas como uma pessoa normal, passo a passo. Eu podia sentir e ouvir os meus passos, e eu podia sentir o corrimão com minha mão esquerda. Isso era perfeitamente vivo e verdadeiro para mim. Eu cheguei no topo e abri a porta que era rígida e fria ao toque. Havia um guarda de segurança sentado em uma mesa com um monitor de vídeo à direita por dentro da porta. Ele estava a olhar para o monitor muito atentamente. Ele não me via ou reconhecia. Perguntei novamente, o que estou fazendo aqui? A voz que tinha ouvido anteriormente respondeu, você tem muito que aprender. Desça para o saguão. Então, andei por um corredor longo e, na outra extremidade do saguão, havia um outro guarda de segurança voltado para mim. Ele estava sentado do lado de fora de uma porta à minha esquerda sobre uma cadeira dobrável. Ele estava lendo as Escrituras 27. Era uma combinação tríplice 5 com um nome em alto relevo na capa que eu não tentei ler, eu apenas supus que eram as Escrituras do guarda. Eu passei por ela e através da porta sem abri-la.
Eu fiz isso porque eu sabia que estava em espírito e não havia necessidade de abrir a porta. Eu encontrei-me em uma sala quadrada, cerca de 4x4 metros, com teto alto em ângulo. Havia uma cama grande e cama à minha esquerda com uma colcha de retalhos que era ornada bonita. Parecia ser antiga. A mobília era antiga e bonita. O quarto parecia ser um conjunto, como em um museu. Tinha um antigo lavatório de cântaro e bacia de porcelana. Depois de eu ter percebido tudo isso, subitamente notei um homem idoso ajoelhar-se sobre um antigo tapete de pano oval ao lado da cama. Eu percebi na hora que era meu amigo apostólico de muitos anos. Inicialmente, eu não conseguia ouvir o que ela estava dizendo, e mesmo assim, eu me sentia como que me intrometendo. Eu percebera que ela não podia ver ou ouvir-me. Como eu já disse, esta visão era para me ensinar, e não um acontecimento realismo. Perguntei novamente, o que estou fazendo aqui? Porque eu sentia como se não tivesse direito de estar ali. Virei-me para sair da sala, e então eu comecei a ouvir ela falar. A voz do Espírito me disse, escute bem. Pelo fato de eu e ele termos trabalhado juntos em diversos projetos na igreja, nós tornamos amigos pessoais. Eu virei para trás para olhá-lo, ainda sentindo estar me intrometendo em assuntos sagrados que eu não devia ver ou ouvir. Foi-me mostrado esse grande amigo e servo de Deus em uma oração de intercessão ao Pai por ela mesma e o que ela enfrentaria no futuro. Ela estava implorando para a vontade do Pai prevalecer a seu favor e de sua família, e que ele fosse capaz de suportar bem e ser capaz de beber o cálice amargo sem se tornar amargo. Estas são palavras que ouvi ele falar quando ele derramou seu coração em oração. Era confuso partir da depravação do passado taitiano, para esta cena sagrada de sofrimento e justa aceitação da vontade do Senhor. Penso que o contraste gritante foi ao ensinar-me como o sofrimento poderia realmente santificar e trazer exaltação quando o sofredor se submete a Cristo e permite que o sofrimento purifique e complete sua experiência mortal. Eu estava vendo meu amigo começar a sua jornada para este sofrimento. Ele não estava pedindo para ser poupado, mas por força para suportar bem. Aprendi com tudo isto que é através do sofrimento que os mortais aprendem compaixão, perseverança e fidelidade, mas que tem de haver também um grande desejo de ser purificado e elevado desta forma. De certa forma eu também estava vendo o meu próprio futuro. Pelo que entendi, eu poderia também ser chamado a sofrer para que eu também pudesse ser purificado, completado e assemelhar-me a Cristo quando eu deixasse a mortalidade, e eu tinha de submeter-me a este processo voluntariamente. Isso é o que o anjo quis dizer quando ele me disse, eu vou mostrar a você o que certamente virá a passar. Ela estava dizendo, você vai sofrer, e você irá submeter-se com êxito e, assim, ser purificado. Levei muitos anos para chegar a esse entendimento. Não acredito que eu estava preparado para submeter-se a qualquer sofrimento mais do que eu já vivia naquele período, estando morto no Tahiti e tudo o que isso implicava. O Senhor foi misericordioso, permitindo-me aprender naquele momento, e então eu poderia mais assimilar totalmente quando eu estava preparado muitos anos mais tarde. Minha visão mudou. Eu vi que o meu amigo estava na mesma posição, ao lado do mesmo leito. A única coisa que mudou foi que o tapete sob seus joelhos parecia ser pele de ovelha. Desta vez, fiquei admirado ao perceber que ela estava pleiteando em meu favor e pelo que eu estava para enfrentar. Ele falava da mesma forma que antes, mas desta vez implorando por mim. Ela estava chorando. Ambas estas orações foram longas, demoradas e maravilhosamente articuladas para o Pai. Suas palavras me aturdiram. Eu senti uma profunda inquietação por estar de alguma maneira criando esta dor e conflito ao meu amigo. Também me atordoava e perturbava que ele tenha visto algo das minhas provações futuras, o que obviamente o faziam preocupar-se comigo. Eu não tinha a menor ideia quais problemas futuros ele sabia que eu teria. Eu pedi ao Pai em poderosa oração, por favor, abençoe este homem para que, se for possível, ele não tenha de suportar estas coisas por minha causa, e eu supliquei para saber, o que foi que eu fiz? O que é que aconteceu comigo para que o meu amigo esteja implorando em meu favor? Por que estou vendo isso? Por favor, ajude-me a saber o que devo aprender com isso. Eu tinha medo do que ele tivesse visto em meu futuro ou que eu fosse fazer algum grande erro ou desviar-me do caminho ordenado para mim, que é algo que eu nunca esperava fazer. Me apavorava ao refletir sobre estas possibilidades. Amado profeta. Naquele momento exato, eu virei e olhei para o lado direito da cama, e eu vi o atual profeta da igreja.
você irá lembrar-se de que eu conhecia bem esse nobre servo de Deus e do meu serviço com ela e com outros dos 12. Lembrei-me também dos repórteres fora do prédio à espera do anúncio de sua morte. Ela estava sorrindo para mim. Disse-me ela sem mover a boca. Spencer, vai dar tudo certo. Meu amigo apóstolo ainda estava ajoelhado ali, e eu ainda me senti como se estivesse me intrometendo em suas orações e súplicas. Eu estava confuso ao ver o profeta nesta metáfora em visão. Porque este não foi um evento propriamente dito, eu entendi que meu amigo não podia ouvir nem ver a mim ou ao profeta. O profeta então começou a andar em minha direção. Que eu soubesse, o profeta ainda estava vivo, mas aqui eu estava vendo em espírito. Também me perguntei por que eu, que não ia morrer no Tahiti em função daquilo que tinha acabado de me ser dito, estava aqui neste quarto assistindo tudo isso. A última vez que eu tinha visto o profeta foi na dedicação de um templo 2 meses antes. Ela estava numa cadeira de rodas, fragilizado e parecia não ter muito tempo sobre a terra. Quando o vi no quarto, ele levantou-se num salto. Sua voz era forte e clara. Ela era firme em seu espírito, e sorrindo de orelha a orelha, ao caminhar em minha direção, nessa visão. Ela estava do jeito que eu me lembrava de muito tempo, suave como veludo, mas um verdadeiro leão do Senhor. Ela me disse, é hora de eu partir. Colocou seu braço em meu braço direito e escoltou-me para fora da sala. Passamos pela porta. Sem abri-la. Mas eu podia sentir o seu braço no meu como se fôssemos ambos mortais. Ela parou no corredor e me contou que estava ansioso por rever o meu avô e minha avó com quem ele tinha servido quando foi presidente de estaca e meu avô foi bispo servindo abaixo dele. Ela, em seguida, largou meu braço e virou-se, olhando para mim, e mais uma vez disse, tudo vai dar certo. Eu não sei o que ela quis dizer. A minha mente estava preocupada com meu corpo no Tahiti, com meu amigo apóstolo, com o motivo de eu ver o profeta e com toda esta visão. Eu não respondi, mas assimilava tudo com grande espanto e confusão. O profeta continuou andando se afastando de mim pelo corredor na direção de onde eu viera. Ele voltou-se para mim e exclamou, assim como meu Salvador disse, está terminado. Eu sabia que ele estava a falar da sua própria vida e da alegria que tinha agora por ter triunfado. Ele acenou para o guarda e sorriu, ao chamar-lhe pelo nome, Rian. O guarda acenou com a cabeça e respeitosamente respondeu, presidente. O profeta então andou através da porta fechada pelo guarda e desapareceu da minha vista. Eu fiquei surpreso ao ver o guarda reconhecer-lhe porque eu achava que o guarda era mortal e não podia me ver, mas agora eu percebi que ele era um anjo com um corpo realismo. Eu não sei dizer se era ressuscitado ou transladado ontem 6, mas ele não era um espírito. Eu senti que era o momento para eu sair também, e eu continuei a seguir o profeta através da porta. O guarda olhou para mim e me chamou pelo nome. Spencer, pode aguardar um segundo. Eu parei na porta e voltei para trás. O guarda fechou as escrituras que estavam lendo, fechou o zíper e, em seguida, entregou-as a mim. Eu as tomei e notei o meu nome gravado em relevo na parte inferior das escrituras. Tanto o livro como a capa eram verdes. Eu nunca antes tinha visto as obras padrão em capa verde. Eu estava contente em recebê-las e mesmerizado pelo simbolismo que pressenti, mas não pude entender. Agradeci-lhe calorosamente, tomei as escrituras, e saí andando através da porta. Eu nunca falei dessa experiência para minha esposa, mas no Natal seguinte ela me deu um volume das escrituras com meu nome em relevo, exatamente como nesta visão. A tenho conservado todos esses anos. A partir de então concluo que ver o livro verde na visão e, em seguida, receber o mesmo livro na carne era um testemunho de que aquilo que eu via em visão se manifestaria na carne no devido tempo. Não foi uma conclusão reconfortante, mas eu também aceito que o sofrimento que eu tinha visto na visão do Tahiti e ouvido na oração do apóstolo em meu nome eram essenciais para o meu crescimento. Eu também sabia que vai dar tudo certo. A minha próxima lembrança foi reintroduzir-me no meu corpo, no Tahiti. Voltar para o meu corpo desta vez foi muito mais doloroso do que em 1983 após a falha no procedimento médico. Depois de um tempo eu me senti bem o suficiente para sentar-me à beira da minha cama, certificando-me que o meu espírito estava mais uma vez firmemente dentro do meu corpo. O meu corpo estava pesado, então eu apenas sentei-me ali. Já estava no meio da noite. A minha mulher estava dormindo atrás de mim na cama. Eu sentei-me ali um longo tempo, pensando sobre a visão e o que isso poderia significar. Há muitas coisas sobre ela que ainda hoje não estão claras para mim. Levou cerca de 3 dias para o meu corpo recuperar alguma força.
Juntei-me a minha mulher e a sua família em férias, mas movimentava-me lentamente e descansava muitas vezes pelas várias semanas de nossa viagem até a hora de voltar para casa. Eu compartilhei algumas de minhas experiências na visão com a minha esposa. Ela acreditou no que eu disse a ela e expressou gratidão por eu não ter morrido e ter ficado com ela. Ela foi afetuosa, e apreciei a sua vontade de apenas acreditar em mim sem qualquer possibilidade de prova. Enquanto ainda estávamos no Tahiti, ouvimos notícias de que o profeta havia falecido na noite que eu tinha saído do meu corpo e tinha tido a visão com ele. Isso me fez refletir sobre o que eu havia experimentado na visão, se era realmente ela ou apenas uma visão. Repassei-a repetidas vezes em minha mente. Havia tanto naquilo que eu não conseguia compreender. Em primeiro lugar e acima de tudo, por isso me havia acontecido. Minha mente voltou para as horríveis cenas da história do Tahiti. Parecia que eu tinha sido autorizado a ver o quanto a condição humana pode deteriorar-se quando a luz de Cristo e a verdade são suprimidos. Parecia-me que o Espírito de Deus se retirara de todas, exceto algumas, pessoas ali, e isso os deixou cativas a Satanás 23. Eu sentia como se Satanás ainda estivesse rindo e se alegrando pela condição a qual se haviam degenerado. Tenho refletido sobre a razão de eu ter permissão para interagir com o profeta, que tinha acabado de morrer nessa mesma noite. Ela estava exuberante por estar fora de seu corpo. Eu vi o que ela tinha enfrentado em sua vida e na sua própria experiência ao aproximar-se da morte, e eu nunca tinha percebido. Nem mesmo percebi as experiências que o nosso profeta tinha vivido em sua vida, que criaram esse caráter de veludo e aço que foi necessário para cumprir sua missão terrena. Eu vi como ele tinha sido forjado no fogo do refino e como ele tinha resistido muito bem até o fim da sua vida. Ocorreu-me, então, que você não precisa ser um apóstolo ou profeta para o Senhor buscá-lo, e refiná-lo e purificá-lo para o seu eu mais elevado. Passei a crer que o que me foi apresentado foram os extremos da experiência humana, o tenebroso e o puro. A experiência é difícil de comentar ainda agora. Ela traz de volta as memórias vivas que eu desejaria nunca ter visto, porém não consigo esquecer. O voo de volta a Utah foi difícil para mim. Quando chegamos em casa, eu fui ter com o meu médico cardiologista, para ver o que ele pensava sobre a minha experiência e as horríveis dores que eu tinha experimentado no meu peito. Ele fez um eletrocardiograma e teste ergométrico. Eles descobriram que eu tinha uma válvula que não estava funcionando bem. Penso que a causa da minha segunda experiência com a morte foi esta válvula defeituosa. Ele pretendia inserir uma válvula de coração de porco em meu coração para substituir a variada. Recusei a cirurgia para substituí-a porque me senti inspirado de que não seria necessária. Desde então, o meu coração está completamente recuperado, e eu nunca mais tive um episódio semelhante.